Continuando aí nossos estudos das articulações, nós vamos ver agora o primeiro grupo de articulações, que são as articulações do tipo fibrosa. As articulações do tipo fibrosa, elas vão ter algumas características, tá? A primeira característica delas é que elas são articulações onde a gente tem contato direto entre as partes. Então, a gente tem os ossos aí muito próximos, né? Inclusive, com o decorrer da idade, alguns deles podem até se fundir em um osso só. Nós temos o tecido, como a gente já falou, é um tecido conjuntivo fibroso, ou seja, quase não permite movimento entre os ossos. Então, a gente tem tecido conjuntivo fibroso, daí o nome é articulação fibrosa. No adulto, como a gente tem esse tecido fibroso, extremamente rígido, a gente tem uma mobilidade extremamente restrita no adulto. A maioria das articulações fibrosas, uma grande parte delas, podemos dizer assim, elas estão na cabeça. Então, é só você imaginar, se os seus ossos, pensa aí nos seus ossos parietais, pensa se eles se movimentam muito, o parietal se movimenta em relação ao temporal, o máximo que a gente pode ter é movimento muscular dos músculos que estão sobre aí a cabeça, mas os ossos mesmo não se movimentam, certo? Então, a gente tem movimento extremamente restrito, e isso é importante para a manutenção aí da integridade, para a função que esses ossos vão exercer. E aí, quando a gente fala de articulação fibrosa, nós dividimos elas em dois grandes tipos. O primeiro tipo são as articulações do tipo sutura. Quando a gente fala essa palavra sutura, se eu perguntar para você agora, pensa quando eu falo em sutura, você lembra do quê? Geralmente, as pessoas lembram de cirurgia, né? Do costurar após a cirurgia. E exatamente esse é a ideia aqui, essa é a ideia. A gente está unindo, juntando duas partes ósseas aí de forma tão próxima que quase pareça mesmo uma cirurgia, uma sutura, tá? Essas suturas estão todas na cabeça, tá? São todas na cabeça. Dependendo da superfície que se articula, a gente vai dividi-las e classificá-las em subgrupos. Articulações do tipo plana, né? Articulações do tipo serrátil, onde a gente tem uma superfície um pouco mais parecendo um serrote, as articulações do tipo escamosa e as articulações do tipo esquindelese. Essas são muito específicas. Então, eu coloquei aqui para vocês saberem que elas existem, mas a gente não vai cobrar essa aqui de vocês, tá? E um outro tipo de articulação, outro grupo das articulações fibrosas, são a dos tipo sindesmose, onde a gente também tem tecido conjuntivo entre as partes, né, conjuntivo fibroso entre os ossos, porém elas não estão necessariamente no crânio, tá? Elas estão em outras partes do corpo. Dentre as sindesmoses, nós temos um subgrupo lá pequenininho chamado de articulações sindesmoses gonfoses, mas a maioria das articulações a gente vai classificá-las como sindesmoses. Então aqui a gente está falando de uma classificação morfológica, certo? Então a gente pode classificar algumas articulações como articulações fibrosas, suturas, planas, por exemplo. Outras a gente vai poder classificar como articulação fibrosa, sutura, serrátil, por exemplo. Outras nós vamos poder classificar como articulação fibrosa, sutura, escamosa, por exemplo. Quando a gente está falando de classificações delas, ok? Então, só para a gente deixar bem claro que a gente está falando de classificação. Porque uma coisa é a gente classificar as articulações. Outra coisa que a gente vai ver daqui a pouquinho é quando a gente nomeia as articulações. Alguns nomes de articulações, elas têm muito parecido com a classificação, tá? Mas a gente vai ver daqui a pouco. A mesma coisa aconteceu com os ossos, lembra lá? Nós tínhamos, por exemplo, a escápula. O nome dela é escápula, o nome desse osso é escápula. A classificação morfológica dele é um osso plano, percebe? Então, são duas coisas diferentes, quando a gente classifica e quando a gente nomeia uma articulação, certo? Então, vamos passar aqui, olha, para a gente ver aqui um exemplo desse tipo de articulação fibrosa sutura. Nós temos 3 grupos grandes delas, que a gente vai dar para vocês. Primeiro é a plana, olha, a gente tem uma articulação, uma superfície articular mais próxima a estruturas planas, ou seja, mais retas, tá? Nós temos um outro grupo
que são as serráteis. Quando a gente olha aqui, ó, a superfície articular, ela é em formato de serra. Então, a gente tem vários dentes aí, como se fossem, sabe aquelas facas, né, serrotes? Então, a gente tem vários dentinhos e os ossos se articulam através desses dentes. E o outro tipo, o outro grupo, são as escamosas. Aproveita que você está em casa aí, né? Ajuda a mãe, vai lá limpar um peixe, e aí você vai ver que as escamas dos peixes, elas não se distribuem uma em cima da outra, formando uma pilha, elas também não se colocam uma ao lado da outra, elas se colocam levemente sobrepostas. Daí o nome do grupo, escamosas, como se fossem escamas mesmo de peixe, certo? Então, essas são os grupos de articulações fibrosas, tá? Quando a gente vai olhá-las no crânio, né? Desculpem, a gente olha aqui e a gente começa a observar que, por exemplo, aqui, olha, entre o osso frontal e os ossos parietais, nós temos aqui, olha, uma estrutura como se fosse uma serrinha. Conseguem ver? Essa serrinha dá pra gente a classificação do tipo o quê? Serrátil, certo? Porque é uma serra mesmo. Essa é a classificação dela, articulação, fibrosa, sutura, serrátil. Agora, quando a gente olha aqui, por exemplo, entre os ossos nasais, a gente percebe que é uma superfície um pouco mais retilínea, tá? Não extremamente reta, mas um pouco mais retilínea quando a gente compara com a articulação entre o frontal e o parietal. Então, a gente está falando aqui de uma classificação de articulação, fibrosa, sutura, plana, certo? Quando a gente olha aqui entre o osso parietal e o osso temporal, esse osso parietal, ele entra aqui, ó, por trás do osso temporal. Então, é como se estivesse formando uma escama. Então, aí eu classifico essa articulação como articulação fibrosa, sutura, escamosa, tá? Então, aqui nós vemos os três tipos. Então, aqui, ó, articulação fibrosa, sutura plana, né? Não apareceu muito bem ali escrito, mas ok. Aqui nós temos articulação fibrosa, sutura, serrátil. E aqui nós temos articulação fibrosa, sutura, escamosa, certo? Quando a gente classifica essas articulações, ok? Vamos dar uma olhada aqui, olha, no nosso amiguinho aqui 3D, que a gente vai entender isso. Quando a gente olha aqui, por exemplo, olha, na cabeça, né, a gente percebe claramente essas serras, tá vendo? Olha, entre os ossos parietais, lá entre o frontal e os parietais, aqui, olha, entre os parietais e o occipital, certo? Todas essas três, nós classificaríamos ela como, pensa aí, articulação fibrosa, porque está na cabeça, certo? Sutura, porque está unindo dois ossos, serrátil. As três são articulações fibrosas do tipo serrátil, certo? Sutura, serrátil. Agora, se vocês pegarem o roteiro prático de vocês, que tá aí com vocês do seu ladinho, não tá? Então, pega aí, ó, roteiro prático. Você vai ver que nós temos duas colunas aí. A primeira está escrito lá, nome das articulações, e a segunda coluna, os ossos onde eles estão. A primeira você vai ver aí, olha, como sutura sagital. O nome dela, sutura sagital. Se o nome dela é sutura sagital, eu já posso entender que ela é uma articulação do tipo fibrosa, certo? Fibrosa, sutura. Ótimo. Agora, o nome dela é sutura sagital. Quando eu vejo aí, olha, ela está entre os ossos parietais. Ah, então essa aqui, olha, que tem formato de serra, que é uma articulação fibrosa sutura serrátil, ela tem um nome. Articulação sutura sagital, certo? Ela está exatamente na mesma direção do plano sagital. Lembra lá dos planos sagitais? Quando a gente olha a segunda aí, olha, sutura coronal, tá lá entre o osso frontal e os parietais. Aqui, ó. Ah, ela era uma articulação fibrosa sutura serrátil. O nome dela, sutura coronal. Quando a gente olha aqui atrás, ó, quando a gente levanta um pouquinho, e a gente olha aqui atrás, ó, a terceira, lá escrito sutura lambidoidea, entre o occipital e o parietal, ó, aqui, ó, certo? É uma articulação fibrosa sutura serrátil e o nome dela, sutura lambidoidea. O nome lambidoidea, lembra que eu falei para vocês em forma D, oidea, né? O final oide, a forma D?
lambda. Quando a gente junta essas duas, ó, forma a letra lambda, tá? Então, essas três são articulações fibrosas suturas serráteis e o nome delas são sagital, coronal e lambdoide. A sutura escamosa vai estar aqui do lado, né, ó, entre o parietal e o temporal, certo? Sutura lambdoidea, certo? Aqui, ó, entre os ossos nasais, a gente tem uma articulação chamada internasal, sutura internasal, só que daí ela não vai ser uma articulação do tipo serrátil, ela vai ser uma articulação fibrosa sutura plana, certo? Um exemplo de sutura plana é a sutura internasal. Depois vocês entenderem, quando a gente fala de classificação e quando a gente fala de nomenclatura, certo? Essas são, então, as articulações do tipo fibrosa sutura, ok? E nós tínhamos, quando a gente olhou lá atrás, nós tínhamos um outro grupo, que eram as sindesmoses. Então, a gente vai falar um pouquinho agora das articulações fibrosas sindesmoses. As sindesmoses, elas não estão necessariamente no crânio, tá? Inclusive, os dois exemplos que eu vou dar para vocês aqui, de sindesmose pura, não estão no crânio. Por exemplo, sindesmose radioulnar. Quando a gente olha aqui, olha, entre o rádio e a ulna, quando a gente coloca aqui tecido, a gente percebe que unindo o rádio e a ulna, nós temos um tecido, ó, um tecido laminar, tá? Esse tecido é um tecido conjuntivo fibroso que une dois ossos. Ou seja, então, se eu tenho um tecido conjuntivo fibroso unindo dois ossos, eu tenho uma articulação fibrosa. Só que pela estrutura e pela direção das fibras do tecido, aí nós temos uma classificação que a gente chama de sindesmose, tá? Então, a gente tem aqui, por exemplo, sindesmose radioulnar. Nós temos um outro exemplo aqui de sindesmose, a sindesmose tíbio-fibular, tá? Então, são articulações rígidas, a gente não tem aí a tíbia e a fíbula fazendo grande movimento, nem o rádio e a ulna fazendo grande movimento de separação, tá? Movimento lateral, a gente vai ver entre o rádio e a ulna, a gente tem um pouco mais de movimento, mas não envolve essa articulação, envolve outra, tá? Então, a gente não tem o movimento de separação lateral e nem o movimento de deslizamento de superior para inferior entre os ossos, tá? Então, a gente tem um movimento bem restrito entre esses ossos. Então, a gente está falando de articulações do tipo fibrosa e, do caso, sindesmose. Dentro das sindesmoses, nós vamos ter um grupinho menor de articulações chamadas de gonfose. Essas, sim, estão no crânio. Olha o nome aqui, ó, articulação dentoalveolar. É a articulação entre o dente e o alvéolo, ou seja, o espaço do osso onde ele está inserido. Quais eram mesmo os dois ossos onde se inseriam dentes? Lembram? Qual era o nome do osso aqui em cima, na parte superior? Maxila, muito bem. Então, aqui, olha, nós temos os dentes inseridos aqui na maxila, tá? Então, nós temos aqui articulações dentoalveolares. E qual que é o nome desse osso grande aqui, olha, que é o mais móvel da face? Mandíbula, colar o da cena, né? Mandíbula, muito bem. Os ossos também estão inseridos na mandíbula, tá? Então, nesses dois ossos, nós temos esse tipo de articulação, que é a articulação gonfose. Então, a gente tem aqui, olha, o dente, certo? O osso. E unindo o dente e o osso, olha, nós temos aqui um ligamento, tá? Ligamento periodontal, olha, tá? Aqui, ó, isso que está representado em amarelinho lá na imagem. Ele permite um certo movimento entre o dente e o osso, mas ele não permite grandes movimentos, tá? Então, esses dois grupos são grupos das articulações do tipo sindesmose, certo? Nós temos a sindesmose pura, por exemplo, radioulnar ou tipo fibular, e nós temos as sindesmoses gonfoses, tá? Então, esses são classificações dessas articulações, ok? Agora, daqui a pouquinho a gente vai continuar lá com o segundo grupo de articulações.